Então, falando sobre identidade hoje, eu quero compartilhar com vocês o texto da palavra de Deus que está escrito na segunda carta de Pedro, no capítulo 1. Nós vamos ler 11 versos, do verso 1 ao 11. Segunda Pedro, capítulo 1, verso 1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aqueles que mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, ele nos deu suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude, o conhecimento, ao conhecimento, o domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança, a piedade, e a piedade, a fraternidade, e a fraternidade, o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão, e assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Senhor, nós precisamos ouvir-te. Fala conosco. E por meio da tua palavra, traz vida, traz renovo, traz justificação, perdão, alegria para cada um de nós que entramos aqui hoje, porque nós viemos ter um encontro contigo. E a tua palavra é o próprio Senhor que fala. Então que não sejam as palavras do salmão, mas que sejam as palavras do Espírito de Deus a falar-nos nesta noite, em nome de Jesus. Amém. A identidade, segundo Jesus, a identidade de Jesus, é o que eu entendi quando eu vejo Paulo escrevendo esses 11 versos iniciais dessa carta universal que ele escreve. E eu não sei se vocês sentiram isso enquanto a gente lia, mas enquanto eu lia essa epístola, essa semana, e antes de ler, o Espírito Santo me fez lembrar dessa palavra, como que me dizendo, essa é a mensagem do final de semana está aqui. Então eu
ao longo da semana, começo a ouvir o Espírito Santo falar comigo, me fazer lembrar, principalmente desse texto, ou dessa expressão, por elas, do verso 4, por elas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina. Ou seja, por elas o quê? Pelas promessas que Deus havia feito, pelas promessas que Deus fez. Ele disse assim, dessa maneira Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que através das promessas vocês se tornassem participantes da natureza divina. Olha que riqueza isso. E quando o Espírito Santo me fez lembrar desse verso, e eu fui recorrer ao texto, e comecei a ler, eu percebi que o texto é um texto tão profundo, que nem parece que foi um pescador que escreveu. É um texto que, se a gente ficar lendo ele toda semana, eu tenho certeza que novas mensagens vão ser dadas pelo Espírito Santo aqui, porque existe tanta riqueza nesse texto aqui, tanta coisa boa, que é impossível a gente falar numa pregação só, de tudo aquilo que Deus está trazendo para nós aqui nesse texto de 2 Pedro, nessa segunda carta que ele escreve, essa segunda carta universal que Pedro escreve. Mas quando ele fala sobre sermos participantes da natureza divina por meio de promessas, ele está falando de identidade. Ele está falando de participar natureza divina. A gente participar da natureza divina é a gente ter uma identidade divina, certo? E a natureza divina em mim me dá a identidade divina, me dá a identidade de Cristo, me dá a identidade de Deus. E como é que Pedro vai mostrar para a gente que a identidade de Deus se manifesta? Existem algumas mensagens aqui, como eu disse, é rico. Se eu fosse elencar todas as outras coisas que eu percebi no texto, eu ia falar uma mensagem aqui de 15 tópicos para vocês, interminável. Vocês iam dizer, meu Deus, você está doido, pastor. E aí a gente tem que resumir, falar rapidinho aqui, algumas coisas que são daquelas que o Espírito Santo faz a gente dizer, não, isso aqui você precisa parar e precisa meditar com a igreja. Então, o que é participar dessa natureza divina? O que é ter essa identidade, ter a natureza divina na gente? Pedro, em primeiro lugar, mostra que essa natureza divina, essa identidade de Jesus, é a gente viver compromissado com a discrição e com a modéstia. Por que discrição e modéstia? Porque esse apóstolo Pedro que está escrevendo essa carta tinha sido, no mínimo, o principal apóstolo de Jesus. O principal deles. E eu coloco aqui, ele é alguém que poderia ostentar os títulos. Quais são os títulos de Pedro? Ele é membro do colegiado dos discípulos. E ele não só é membro do colegiado, como ele está entre os 3 principais, que estão em alguns cenários que os outros não estão. Eles estiveram no Monte da Transfiguração, só ele, Tiago e João. Eles estiveram em outros cenários, como no Jardim do Getsêmani, num lugar separado com Jesus, onde os outros não tinham chegado. Só eles tinham ido num lugar mais íntimo de Jesus, do sofrimento de Jesus. Então existem algumas experiências que Pedro tem, que os outros não têm, e que João também tem, e que os outros não têm. Mas todos fazem parte desse colegiado de discípulo. Quem é você? Sou discípulo de Jesus. Olha só que moral que tem esse homem. Olha só que grandeza ele carrega. Ele é nada mais, nada menos do que um escolhido para ser um discípulo. Um homem que andou por 3 anos ao lado de Jesus, dormindo nos mesmos lugares, comendo da mesma comida, ouvindo Jesus o tempo todo, vendo as ações de Jesus. Então, esse homem é alguém que tem muito para se gabar.
A segunda coisa que acontece com Pedro é ele é o cara que caminha sobre as águas. Vocês se lembram desse milagre, não lembram? Na tempestade do mar da Galileia, e ele vai andar sobre as águas, porque Jesus vem caminhando sobre as águas, e ele diz, se és tu, manda-me ir ter contigo. Jesus diz, pode vir. E Pedro vai e caminha sobre as águas. Uma outra coisa que a identidade de Pedro carregava é que ele foi o pregador do primeiro culto. Em Atos capítulo 2, primeiro culto público que teve, o escolhido para ser o pregador foi Pedro. Ele que se levanta no meio da multidão, quando se converte mais de 3.000 vidas. Ele que prega. Os 11, ou melhor, os 10 demais apóstolos estavam ali. Só Judas que já havia se suicidado, mas os 10 estavam com ele. Eram 11, ele se levanta entre os 10 e prega a primeira mensagem, o primeiro sermão para aquela multidão de judeus que ouvem e se convertem a Jesus. Olha só quanta coisa importante na vida de Pedro. Ele é o quê? Ele é o revelador da identidade de Jesus. Vocês se lembram quando Jesus pergunta para os discípulos, o que a multidão diz ser o Filho do Homem? Aí uns disseram, olha, uns dizem que é João Batista, outros dizem que você é o Elias, outros dizem que você é um dos profetas, que é Jeremias, e Jesus olha para os discípulos, e vocês? O que vocês dizem que eu sou? E aí Pedro vai dizer assim, você é o Cristo, Filho do Deus vivo. E aí o que Jesus diz? Pedro, não foi a carne, nem o sangue que revelou isso para você, mas foi o meu Pai que está no céu. Pedro é o cara que revela a identidade de Jesus. Ninguém tinha tido ainda essa revelação, e ele recebeu essa revelação. É Pedro que no capítulo 5 de Atos, está chegando no templo, ou numa sinagoga, e tem um aleijado, um paralítico na porta da sinagoga, pedindo esmola, e ele olha para o paralítico e diz, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho dou a você, levanta em nome de Jesus e anda, e aquele paralítico foi curado. É o apóstolo Pedro que tem tanta importância no colegiado dos discípulos de Jesus, e esse cara podia se sentir a última Coca-Cola do deserto. Mas como é que ele começa essa carta universal? Ele diz assim, Simão Pedro, servo e apóstolo. Porque a identidade de Jesus é discreta, é modesta, é humilde sobre todas as coisas. A identidade de quem está vivendo uma vida com Jesus pode alcançar postos elevadíssimos. E eu quero crer que Deus continuará fazendo todos vocês aqui crescerem em muitas áreas. E alguns de vocês conectando em lugares até de poder nessa terra. Mas não se esqueçam dessa lição de Pedro. Mesmo esse cara sendo esse homem cheio de tantas virtudes, como é que ele se dirige à igreja universal, à igreja de Jesus na terra? Ele nos diz assim, olha, Pedro, o principal discípulo que teve lá no Monte da Transfiguração, o que teve lá no lugar mais separado do jardim. Não. Ele não fala, ô Pedro, o cara que caminhou sobre as águas, olha aqui a minha credencial, viu? Eu sou Pedro. Eu sou... Não. Ele diz, Pedro, servo e apóstolo. Hoje, a palavra apóstolo virou uma ostentação. Mas na época que Pedro está falando, apóstolo, você quer saber? Pedro, quando está escrevendo essa carta, ele já é um ancião. Ele já é um bispo. E o bispo era a autoridade máxima na igreja primitiva. Então ele podia dizer assim, Pedro, bispo, que foi discípulo, e que é grande, e que fez esse milagre, que fez aquele outro. A Bíblia diz que os aventais dele curavam, os lenços, e ele podia dizer, eu sou esse homem. Não, ele está dizendo, eu sou apóstolo, significa
enviado. Apóstolo é aquele que é a mesma origem da palavra do missionário. Então ele está dizendo, eu sou servo, e eu gosto da NVT, porque na NVT o termo aí é escravo. Eu, Simão Pedro, escravo e apóstolo de Jesus. Escrevo para vocês. Porque a identidade de alguém que vive em Jesus é uma identidade discreta, é uma identidade modesta. Os postos que Deus pode te fazer acessar nessa vida, as posições, os lugares, podem ser grandes, mas a Bíblia está mostrando para a gente que aquele que tem uma identidade espiritual de verdade, nunca perde uma origem de humildade, nunca perde a essência de ser servo. Se você for amanhã ou depois um multimilionário nessa terra, não perca a essência de servir as pessoas. Deus pode elevar vocês, fazê-los crescer, mas não se esqueçam disso. Na essência, nós somos identidade de Cristo, e aqueles que têm identidade de Cristo são servos sempre. São enviados sempre, são apóstolos, porque foram enviados, e quem é enviado vive com um propósito, não vive ao léu, não vive de qualquer jeito, não vive por qualquer coisa, mas vive por uma causa. E assim que é a vida desse homem, carregada de propósito, cheia de propósito, e o propósito é ser servo. Como é bom ser servo de Deus. Como vale a pena ser servo de Deus, ser este escravo. Por que ele usa a palavra escravo? Porque o escravo não tem vontade própria. A partir de agora, você que tem uma identidade espiritual, uma identidade de Cristo, precisa entender bem isso. Por isso que Jesus, quando ensina a oração, ele diz assim, vocês vão orar, Pai, seja feita a tua vontade. Por quê? Porque eu tenho a minha própria, eu posso até ter, mas eu vou submeter a minha vontade à de Deus. Tiago vai escrever isso, quando vocês forem para lá ou para cá, vocês vão dizer assim, se Deus quiser, não é só no aspecto linguístico, porque daí tem gente que pega isso no aspecto linguístico. Ele não fala mais nenhuma palavra se não disser, se Deus quiser, aí vira religiosidade. Não é isso que Deus estava querendo dizer. Deus estava querendo dizer é que quando eu uso essa expressão, se Deus quiser, é que eu estou caminhando inteiramente pronto para viver a vontade de Deus. E quando Deus disser não, eu estarei pronto para ouvir o não dele. E no sim de Deus, eu estarei mais pronto ainda para agir, para me levantar, para estar à disposição do reino. Mas é assim que caminha uma identidade espiritual. É assim que vive alguém que tem uma identidade espiritual, uma identidade de Jesus. Vive discretamente. Vive modestamente. Então você vai crescer, vai, mas não se esqueça da sua identidade espiritual, que é a identidade da discrição, da modéstia, que tem que ter um servo de Deus. Esse que é considerado por muitos, o maior dos apóstolos, está dizendo, Pedro, escravo de Jesus. Eu não sou outra pessoa, além daquele que está fazendo, sacrificando a sua vontade para viver a vontade do Pai. Você está sacrificando a sua vontade para viver a de Deus? Você quer saber se você está vivendo uma identidade espiritual? Responda para você mesmo, o quanto é que você está sacrificando as suas vontades, a sua própria identidade, para que a identidade de Deus se manifeste. Quantos de nós estamos prontos a dizer, Salmão, escravo e apóstolo? Será que você está pronto para dizer, usar o seu nome, dizer fulano de tal, escravo e apóstolo? Ou seja, na medida, não existe apostolado sem escravidão.
Olha isso. Porque na medida em que você submete-se à vontade de Deus, Deus te envia para onde Ele quer enviar. Você entende? Tem muita gente querendo ser apóstolo e não conseguiu ser escravo. Não tem apostolado se não tiver escravidão. Não existe. Se você não se colocar à disposição de Deus para que a vontade dele seja feita, nunca você vai poder se considerar um apóstolo, um enviado de Deus. Só pode dizer que é enviado de Deus quem consegue ser submetido à vontade de Deus. Só quando eu digo assim, Deus, eu me submeto à tua vontade, Deus diz assim, agora você está pronto para ser enviado para onde eu quiser que você seja enviado. Segunda coisa que a gente vê na identidade de Jesus, revelada por Pedro, é que a identidade de Jesus é operante e é produtiva. Por que a identidade de Jesus é operante e produtiva? Por causa do verso de número 8. Mas é uma sequência de versos que a gente vai, no verso de número 8, a gente vai ser arremetido ao verso de número 4, que traz todas as descrições dessa produtividade e dessa obra que se está fazendo, e que Pedro está dizendo que quem tem identidade espiritual faz e vive. Vamos ler o verso 8 de novo? Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Então é por isso que eu uso o antônimo aqui. Quais são as qualidades que vai fazer com que você seja inoperante e improdutivo no reino? Uma identidade espiritual é medida por quanto ela está sendo operante e por quanto ela está sendo produtiva. E uma identidade espiritual, ela é operante e produtiva não só por obras. Não basta você arregaçar as mangas e sair fazendo coisas e dizendo assim, estou trabalhando para Deus. Não. Existe uma ordem, existem princípios, existem direções do próprio Deus. Não é como eu escolho, não é como eu determino. E aí no verso 4 a gente vê a ordem. Vamos lá? Verso de número 4. Dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas promessas e preciosas promessas para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Verso 5. Aí ele vai dizer 7 componentes, 7 coisas que fazem com que a gente possa se ocupar. Você diz assim, eu opero no quê? Eu trabalho no quê? Eu produzo o quê? Eu vou ser operante e produtivo no quê? E aí, essa lista de 7 coisas, no verso 5 em diante. Por isso mesmo, empenhe-se em acrescentar à sua fé a virtude. Ou seja, antes, deixa eu fazer uma pausa aqui. Quando ele diz assim, você precisa acrescentar a sua fé, e aí ele segue com uma lista de 7 coisas, ele está mostrando que a identidade espiritual não é tida simples e puramente pela fé. É na fé que começa tudo. Mas se a fé não promover outros princípios, se ela não te despertar a caminhar para outras direções de Deus, a gente vai chegar no que Paulo concluiu, dizendo que a fé sem obras é morta. Certo? Tiago fala sobre isso também. Mostre-me a tua fé sem obras e eu vou te dizer que não valeu nada.
Agora, não pode ser quaisquer obras. Quais são as obras que Deus espera de você? Pedro vai dizer. A primeira delas é a virtude. Se acrescente à tua fé a virtude. Alguém virtuoso é alguém que é proativo. Alguém virtuoso é alguém que faz as coisas com zelo. É alguém que faz as coisas com vontade de fazer. É alguém que vive entendendo que é um propósito a sua vida, e não alguém que está desprezando a vida ou lidando de qualquer forma com ela. Entenda que ou a identidade de Cristo na tua vida vai fazer com que o seu modelo de vida seja virtuoso. Você pode hoje não estar fazendo o que você gostaria de fazer. Você pode hoje estar morando onde você não gostaria de morar. Você pode hoje estar trabalhando com o que você não gostaria de trabalhar. Mas isso não te desobriga de ser virtuoso. Seja virtuoso. Faça com que as tuas virtudes e as virtudes de Deus estejam presentes no seu dia a dia. Em tudo que você fizer. Você se lembra de José? Capítulo 37 de Gênesis, a Bíblia diz assim, quando José foi para a prisão, ele fazia de tudo o que se fazia na prisão. Todo tipo de trabalho, eu imagino. Limpeza, José, pode contar comigo, o carcereiro. Carcereiro, tá bom, vai trabalhar na limpeza. Agora precisa cuidar não, pode deixar comigo que eu cuido também. Mas agora pode deixar comigo. Dali um tempo, sabe o que o carcereiro fez? Pegou a chave da prisão, deu na mão de José. Falou, não tem ninguém que possa ter essa chave, que seja digno dessa chave mais do que você. Olha só, um preso receber a chave da prisão. Sabe por quê? Porque você é um homem cheio de virtudes. Ô José, você não está onde você queria, para de fazer. Faz de qualquer jeito. Não, ele está dizendo, eu vou fazer com virtude. E quem consegue fazer com virtude, ainda que no lugar que parece ser equivocado, com certeza vai chegar no lugar certo, sendo visto pelos outros como alguém que é digno de viver o que está vivendo. Então, Pedro está dizendo, acrescente a sua fé. Não basta ser crente e você não fazer questão de ser virtuoso em tudo que você faz. Tenha virtude, tenha zelo por tudo que você faz. Mas tem mais uma coisa para você acrescentar aí à fé. Acrescente o conhecimento. O conhecimento de Deus, o conhecimento da palavra de Deus, uma identidade de Jesus. É uma identidade que está operante, que está produtiva no conhecimento de Deus. Conhecimento de Deus por meio da palavra, conhecimento de Deus por meio da oração. Quanto é que nós estamos conhecendo de Deus? A gente não precisa correr para profetas, a gente não precisa apelar. Vocês podem sim buscar conselho na gente, como pastores, nos seus líderes de célula. A gente precisa disso, a gente precisa de conselheiro, mas a gente precisa saber que de um ou outro conselho que a gente precisa, a gente tem 7 dias na semana, 24 horas no dia, de 30 a 31 dias no mês, em que se a gente não tiver se aproximando do conhecimento de Deus, e não é só o conhecimento de conhecer a letra da Bíblia, mas é conhecer Deus, sim, através da palavra, mas através de uma operação, a gente vai falhar. A gente não vai à frente. Vamos lá, Pedro continua dizendo, acrescentem também à fé de vocês o domínio próprio. Domínio próprio é temperança, não é? É você saber controlar a raiva, é você saber controlar os seus sentimentos, isso é domínio próprio. E o domínio próprio só se controla quando a gente tem consciência de que o Espírito Santo pode sim nos ajudar com os nossos temperamentos, com as nossas inconstâncias, com as nossas fraquezas naturais.
O Espírito Santo pode nos... Isso é ter identidade espiritual. Acrescente a tua fé. Não basta você dizer, sou crente, e vive sem virtude, e vive sem conhecer Deus, e vive sem domínio próprio, tudo que dá na telha faz, é reagente a tudo, reage a tudo. Não. Alguém que tem uma identidade de Jesus, não tem só fé. Quem tem identidade de Jesus, também tem domínio próprio. Sabe o que responde, quando responde, como responde. A gente sabe tudo quando a nossa identidade espiritual está formada na gente. Quarto, perseverança. Acrescente a sua fé, Pedro. Ou Pedro está dizendo, acrescente a sua fé a perseverança. Sabe por quê? Porque a vontade de desistir vai chegar. Quem já sentiu vontade de desistir? Levanta a mão. É normal, eu também levantei a minha. A gente tem vontade de desistir dos caminhos do Senhor, vontade de desistir da igreja, vontade de desistir do amigo, vontade de desistir de tudo. A gente tem vontade de desistir o tempo todo. Agora, a identidade espiritual é perseverante. Persevera. Persevere, porque você tem uma identidade espiritual. Acrescente também a sua fé a piedade. Piedade aqui é pureza. Seja puro. Acrescente a sua fé a fraternidade, que é o amor para com as pessoas. O amor fraternal. O amor relacional. Acrescente. E acrescente também a sua fé o próprio amor. O amor ágape, o amor de Deus, o amor que provém do Pai. E nessa dimensão de amor, a gente vive inteiramente a identidade de Jesus. Terceiro, a identidade de Jesus, ela é proteção contra escândalos e prejuízos aos outros. Porque depois que Pedro fala essa lista de coisas aqui, lá no verso 10, ele vai dizer o seguinte: portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês. Pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. Agora imagine você com uma identidade cristã. Se você fizer tudo que nós acabamos de ler aqui, a sua identidade vai estar fortalecida. E fortalecida, Pedro não está falando você jamais vai cair. Ele está falando jamais tropeçarão. Porque nem sempre eu caio quando tropeço. Agora, quando eu tropeço, quem Deus colocou nos cuidados das minhas mãos, pode cair, não pode? Deus colocou pessoas para você cuidar. E você, como um mordomo de Deus, está carregando vidas. Sabe por que você não pode tropeçar? Não é só para preservar você de uma queda e se esborrachar no chão. São as pessoas que Deus colocou na tua responsabilidade. Que se você tropeçar, só o teu tropeço pode arremessá-las longe. Pode destruí-las. Pode causar na vida delas um acidente sem retorno. Quem já ouviu falar do Mefibosete aí? Já ouviu na Bíblia e nas canções, né? Mefibosete era filho do rei Saul, que quando o reino de Israel foi destruído pelos inimigos, a ama do Mefibosete, ou seja, a escrava do Mefibosete, que era responsável por cuidar daquele baby, diz a Bíblia que ela, para fugir dos inimigos, com medo, porque eles viriam invadir o palácio, que o rei tinha morrido, e chega a notícia que o rei tinha morrido, o rei Saul, ela pega o Mefibosete, que é um príncipe,
e no afã de correr, de salvar a vida, o menino cai. Tudo indica que ele cai de uma cavalgadura, de um cavalo. E ele fica paraplégico. E esse é o Mefibosete que Davi vai mandar trazer para se sentar à mesa. O Mefibosete que virou paraplégico porque alguém lhe deixou cair, a responsável por cuidar dele deixou ele cair. Olha a responsabilidade que nós temos como identidade cristã. Olha a responsabilidade que você tem. Deus colocou pessoas na sua responsabilidade. Imagine você amanhã ter alguém espiritualmente paraplégico porque você deixou cair. Porque você tropeçou. Mas a Bíblia diz que aqueles que vivem, olha assim vocês estarão ricamente providos, ou melhor, portanto, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. Você não vai tropeçar. E a verdade é que você não deve tropeçar, porque tem pessoas na sua responsabilidade. Começa dentro da sua casa, que são seus filhos, se estendem às pessoas que fazem parte da igreja que você faz parte, da célula que você faz parte. Elas estão olhando para você, algumas delas estão na tua mão, algumas delas estão debaixo dos teus conselhos, algumas delas estão debaixo da sua intercessão, algumas delas estão olhando para vocês, dizendo: olha como é bonito, olha como ele vive, olha como ela vive, eu quero isso para mim. E aí você tropeça e destrói a vida dessa pessoa. O problema de tropeçar aqui, que é um tropeçãozinho, não dá nada, né? Só dá um pouquinho de vergonha. Então, assim, um tropeção não é um problema. Por que Pedro está dizendo? A gente não vai tropeçar. Porque a gente carrega nos braços, nas mãos, vidas. E o problema do tropeção é quem a gente está carregando. Não é a gente. É quem a gente está carregando. E por último, em quarto e último lugar, a identidade de Jesus é provisão até que cheguemos no céu. Verso 11 diz assim: e assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A identidade de Jesus é a garantia da provisão de Deus até você chegar lá, no reino eterno do Senhor. Ricamente providos. Ou seja, é a continuação do que ele está dizendo aqui. Se vocês acrescentarem a fé de vocês, a virtude ao conhecimento ao domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade, o amor, vocês estarão ricamente providos. Quando vocês chegarem lá no céu, vocês não vão chegar como alguém que, sabe, chegou esse cara, está morrendo. Não. Você vai entrar na casa do Senhor, cheio de vida, cheio de alegria, transformados, sim, nós seremos transformados. Mas não como alguém que estava aqui passando fome, alguém que estava aqui, sabe, num perrengue terrível espiritual. Não! Acrescente a sua fé à virtude, acrescente a sua fé ao conhecimento, acrescente a sua fé ao domínio próprio, à perseverança, à piedade, à fraternidade, ao amor. E você acrescentando a isso, você vai estar provido. Você vai ser alguém que vai chegar no céu e vão dizer: esse estava vivendo 2 Pedro capítulo 1, porque ele está provido. Tem provisão de Deus para você, tem provisão de Deus para nós, tem provisão, cuidado, sustento, graça, poder, sabedoria, unção, força para todos os que vivem uma identidade de Jesus. A identidade de Jesus é assim, a identidade de Jesus é provisão até que a gente chegue no céu. Por isso que o apóstolo Paulo vai escrever dizendo: aquele que começou a boa obra
a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Não vai faltar recursos para que você chegue no céu inteiro. Não vão faltar recursos. Vão ter pessoas que vão chegar no céu como soldados feridos. Sim, pode ser que tenha. Mas o propósito de Deus é que espiritualmente todos cheguemos inteiros. Porque Deus tem toda a provisão. Você quer saber? Você diz assim, o que é? Eu não consigo ter o domínio próprio. O Espírito Santo tem domínio próprio para você. Você pode dizer, eu não tenho essa virtude. O Espírito, uma vida cheia do Espírito é uma vida cheia de virtude. Eu não tenho conhecimento. O Espírito Santo vai te levar e pode te levar ao conhecimento. Deixa você a preguiça de lado, comece a ler a Bíblia e você vai receber o conhecimento de Deus. Agora, se a gente ficar se rendendo à preguiça, não vai dar certo mesmo. Agora, se a gente tirar a preguiça de lado, o Espírito Santo está pronto para encher vocês de conhecimento de Deus, para revelar-se a nós, nas madrugadas, nas manhãs, nas tardes, nas noites, onde quer que seja, para se revelar no culto, para se revelar na célula, para se revelar em todo o tempo. O Espírito Santo está sempre pronto. A perseverança, sabe, uma fé perseverante, não importa o que aconteça, você não está, a sua fé não está ligada às coisas, não está ligado aos acontecimentos, não está ligado ao quanto tempo a tua vida, as condições de clima, as condições econômicas, as condições da saúde. Não, a tua fé é perseverante. Por 7 caminhos o inimigo virá contra nós, mas ele também fugirá de nós, por todos eles. O inimigo pode tentar contra a sua vida, mas Deus nos dá por uma identidade a perseverança. Seja perseverante. Seja perseverante no dia da dificuldade, no dia da tentação, no dia da fraqueza. Seja perseverante. Piedade, a pureza, a fraternidade, o amor. Deus nos dá, por meio da sua identidade, a provisão até que a gente chegue ao céu. Você precisa de provisão de Deus. Ele está aqui hoje para nos trazer, para nos envolver, para nos abraçar e fazer com que a gente vá adiante, com que a gente, com a sua provisão, chegue. A gente vai chegar no céu um dia, vai abraçar Jesus. Não como alguém que andou como feito um mendigo e vai chegar no céu lá todo esfarrapado, mas como alguém que andou alimentado pelo Espírito Santo de Deus. A palavra que a gente está ouvindo hoje aqui, que Deus está falando hoje aqui, é palavra quente, é pão fresco. Isso traz vida para a gente. Isso faz com que você vá chegar no céu saudável, com que a gente vá chegar no céu nutrido, e não alguém que está lá, Senhor, estava uma dureza lá na terra. Não, a gente vai chegar dizendo, Deus, obrigado. O Senhor proveu todo o necessário para que eu chegasse aqui, vivo e em comunhão contigo. Vamos orar? Se levante, vamos todos colocar a nossa vida no altar de Deus. Coloque a sua vida no altar do Senhor essa noite, para você firmar a sua identidade, para que a identidade no Senhor Jesus seja grandemente firmada. E por meio dessa identidade firmada, a sua vida, os testemunhos de Deus comecem a aparecer, surgir, para que os sinais de Deus comecem a chegar, para que as provisões espirituais, para que a modéstia, para que o ser produtivo, o ser operante, seja algo constante na sua vida. Para que você não seja o responsável por escândalos e prejuízos aos outros, porque vive tropeçando, mas não, para que Deus te dê visão e você possa olhar muito bem para as armadilhas dessa vida, na caminhada espiritual, e não tropeçar, porque tem
vidas na sua responsabilidade, que você está carregando espiritualmente e que precisam chegar seguros até o céu junto contigo. Amém? Feche os seus olhos, coloque a sua mão sobre o seu coração. No nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço, Pai, porque a tua graça, porque o teu favor, porque a tua virtude nos visita hoje à noite. Para que por meio de uma identidade espiritual, nós vivamos sob o chamado que o Senhor chamou ao povo de Israel no Egito, e eles pudessem chegar na terra prometida como chegaram. Eles passaram pelo deserto, mas quando eles chegaram na terra prometida, estavam todos nutridos. Os calçados dos pés não haviam se arrebentado, antes haviam crescido junto com os pés. Que provisão poderosa, Deus. Que figura poderosa espiritual para a gente hoje. Que o Senhor sempre produz meios e recursos de nos sustentar até nos desertos da vida. Então sustenta a nossa identidade, Senhor. Porque debaixo dessa identidade espiritual, Pai, nós estamos caminhando. Nós vamos influenciar vidas e influenciar para o reino. Nós viveremos, Senhor, promessas do Senhor. Nós vamos viver a grandeza de participar da natureza de Cristo, de ter a natureza de Jesus, de ter a natureza espiritual, Senhor. Ó Deus, nós somos participantes dessa natureza. E hoje a gente já não nos vemos como escravos, mas nós nos vemos, Senhor, como livres, como libertos, como quem está caminhando debaixo do teu cuidado. Em nome de Jesus, Senhor.